Cassinos online são pecado ou fontes de recurso para o governo, hein? Cassino! Eu sei, essa pergunta pode parecer um pouquinho estranha, mas assim, desse jeitinho, ela tá dividindo os setores do legislativo que normalmente andam juntos. Cassinos online são ilegais no Brasil e as apostas esportivas até foram legalizadas em 2018, mas não tinham sido regulamentadas até agora. Mesmo assim, sites que mantêm suas sedes em paraísos fiscais se popularizaram a ponto de estar em tudo quanto é tipo de anúncio e fazer propaganda até mesmo em jogo de futebol da Série A. Nesse cenário, a ideia do governo Lula foi, diante da pororoca de dinheiro que rola nesse negócio, regulamentar as apostas esportivas para arrecadar alguma graninha aí com os impostos, né? Olha a promessa do Haddad no comecinho do governo Lula. Tem a questão dos jogos da internet, que... Vamos regulamentar. O senhor vai regulamentar? Não. Como é que está isso? Vai ser uma das... porque nós reajustamos a tabela do IR, né? E isso tem uma perda pequena de arrecadação, mas tem. Nós vamos compensar com a tributação sobre esses jogos eletrônicos que não pagam nenhum imposto e levam uma fortuna de dinheiro do país, né? Tem prazo? Tem expectativa de prazo? Em março regulamentamos. Tá aí. E o governo tava realmente esperando arrecadar bastante com isso, tá? Mas é bilhão, é coisa da ordem de bilhões. Mas apesar da promessa, a regulamentação só veio, não em março, mas em julho, através de uma medida provisória. Porque o que é que eles querem fazer? Tirar da ilegalidade esses sites de apostas esportivas que já se usam muito aqui no Brasil. Durante a Copa do Mundo, principalmente, do ano passado, ficou muito reconhecido esses sites. O que o governo quer fazer, então? Permitir que essas empresas tenham sedes aqui no Brasil. Porque boa parte delas, ou melhor, todas elas, têm sede em paraísos fiscais, levando todo o dinheiro embora com elas, né? A promessa dos próximos anos é arrecadar de 12 a 15 bilhões de reais com a regulamentação desses sites de apostas. É uma verba importante, em especial, pelo que me pontuaram no Ministério da Fazenda, para tirar do papel, para colocar de pé o arcabouço fiscal, para abrir realmente uma parte do orçamento para outros projetos do governo federal que a gente vem falando tanto. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Não se tem uma verba prevista para isso. Então o governo quer arrecadar com essa legalização das apostas essa verba de 12 a 15 bilhões para poder, com essa verba, usar em outros projetos, em outras promessas de campanha do presidente Lula. Ok, mas medida provisória, gente, é o que o nome diz mesmo, tá? Provisória, tem limite de tempo definido. Por isso, foi criado um projeto de lei, o PL 3626 de 2023, que regulamentaria de forma definitiva o setor. Por que a gente está falando disso? É porque é aí que está o pulo do gato. Então, como a gente viu até agora, o plano do governo Lula era regulamentar apenas as apostas esportivas. Mas o Centrão surgiu ali de um buraco e resolveu expandir o escopo do projeto. Olha aí o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, explicando a mudança. Você vai ver por que é importante ouvir isso. O líder Adolfo hoje discutiu com todas as lideranças os limites do projeto, o que é que ele trata, o que é que ele pode tratar, onde é que ele pode alcançar. Porque o projeto tratava só de apostas esportivas online, quando todos nós sabemos que o grosso dessas apostas online estão nas apostas de jogos de azar, cassinos online, por aí vai. Então, o projeto deve encampar toda a circunstância de tudo que é feito de modo online, ao arrepio da legislação brasileira, do pagamento de impostos, geração de empregos, da sua regulação. Pois é, a partir dessa intervenção, entram também nesse projeto de lei os cassinos online. Mas que diferença será que isso faz, hein? Fica mais fácil de entender essa manobra do Centrão quando a gente pensa na disputa pelos ministérios.
Olha só, já faz meses que o Centrão tá pressionando o governo para conseguir mais vagas em troca de apoio na Câmara, vagas no governo, né? Um dos ministérios mais visados faz muito tempo, o Ministério dos Esportes, que estava aí sob o comando da Ana Moser. Nessa reforma ministerial que a gente teve aí semana passada, a Ana Moser foi deselegantemente, diga-se de passagem, destituída. E no lugar dela brotou André Fufuca, do Partido Progressista, mesmo partido do Lira. E é exatamente esse o ponto. Adivinha qual ministério vai ficar no controle dos cassinos online se esse projeto de lei for aprovado? O Ministério dos Esportes. Entenderam agora por que é que estavam disputando tanto esse ministério? Olha lá, manchete e matéria do UOL. Possível autorização a cassinos online turbina interesse do PP no esporte. Porque é sobre isso mesmo, o interesse nunca foi no esporte de fato, mas nos cassinos online. Os caras não dão ponto sem nó, né? Mas se o Ministério já tá no papo, nesse assunto dos jogos de apostas, o Centrão pode encontrar uma oposição inusitada. A bancada evangélica. É isso aí que você ouviu. Olha essa reportagem da CNN em julho, logo que a medida provisória foi assinada e o projeto de lei estava sendo proposto. A bancada evangélica está organizando uma resistência ferrenha a essa medida provisória que regulamenta as apostas esportivas e está estabelecendo essa taxação de 18%. A medida é parte desse pacote de arrecadação do ministro Fernando Haddad. Eu conversei hoje com duas importantes lideranças da bancada, os deputados Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. O deputado Cezinha me disse que a MP, na visão dele, é uma afronta à fé evangélica, porque os evangélicos, são contra qualquer tipo de jogo de azar. Então ele não está fazendo essa distinção que eu falei para você que tem dentro desse setor tão complexo. Por essa eu não esperava. Ele também reclamou que não foi comunicado antes sobre a medida. Já Sóstenes, que é da oposição, é próximo de Jair Bolsonaro, me disse que o governo deveria, abre aspas, visão dele, lutar para combater os jogos e jamais cobrar impostos dessa prática danosa, especialmente a aposentados e mais pobres. Fecha aspas. Nunca achei que eu ia concordar com a bancada evangélica. Olha só, essa posição da bancada evangélica aos sites de apostas, enfim, aos jogos de azar, não é nova. Mesmo durante o governo Bolsonaro, a bancada evangélica já era contra projetos como o da legalização do jogo do bicho, por exemplo, né, que os bolsonaristas apoiavam, se bem que essa divergência ideológica não era suficiente para afastar os evangélicos do bolsonarismo, né? Mas tem mais. A situação fica ainda mais interessante quando a gente descobre que a bancada evangélica está buscando o apoio da CNBB, a Comissão Nacional de Bispos do Brasil, para se opor ao projeto de lei. São os evangélicos e os católicos se unindo contra as apostas online. Isso é incrível. Agora, vamos voltar e ver o finalzinho daquela matéria na CNN? Qual que é a grande preocupação entre os evangélicos e também um interesse de quem é favorável à medida? E aí que reside, eu acho que todo o debate. Se essa regulamentação das apostas esportivas vai ser ou não o primeiro passo para liberar bingos e cassinos no Brasil. É aí que está a polêmica. Vamos lembrar que essa reportagem, ela acontece antes da mudança no projeto, tá? Agora, o que a gente tem? Não apenas o Ministério dos Esportes foi parar na mão do Centrão, como o projeto de lei já avançou exatamente no sentido que a bancada evangélica não queria, incluir os cassinos online. Agora, nessa discordância ideológica, vamos chamar assim, entre o Centrão e a bancada evangélica, vamos combinar que o Centrão tá com a faca, o queijo, os pratos, os garfinhos, os ratos, a mesa, tudo na mão. Só resta pra gente, entre os dois aí, apostar na treta, né? Não fui eu, não! Foi o desse
Túlio!